Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos continuar com a revisão e hoje nós iremos ver a área de algumas superfícies poligonais planas. Nós iremos descobrir ou rever como que se calcula a área dependendo de qual figura seja apresentada. A área é o tamanho da superfície da figura. O valor da área será dado sempre em centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados e etc. A primeira figura que nós vamos ver é a área do quadrado. O quadrado, como vocês já sabem, ele tem os 4 lados iguais. Então, para calcular a área do quadrado, você vai elevar ao quadrado a medida do lado. Então, a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Esse L representa a medida do lado. A área do retângulo. A área do retângulo, vocês irão multiplicar a medida da base vezes a medida da altura. A área do paralelogramo. O paralelogramo, vocês irão usar o mesmo método de calcular a área do retângulo também no paralelogramo. É multiplicando a base vezes a altura. E o losango? O losango tem 2 diagonais, como vocês podem ver aí na figura. Então, você vai multiplicar as 2 diagonais e depois dividir por 2 o resultado. Então, será diagonal maior, que é a diagonal da horizontal, essa linha, essa reta que tem dentro da figura na horizontal, vezes a diagonal menor, que é essa que está na vertical. Então, multiplica-se as 2 diagonais e divide o resultado por 2. A área do trapézio, vocês vão considerar 2 bases. Essa de baixo, que tem o B maiúsculo, é a base maior. A de cima, onde tem o B minúsculo, é a base menor. Então, será base maior mais base menor. Depois de efetuar essa soma, o resultado será multiplicado pelo valor da altura e depois o resultado será dividido por 2. Repetindo, base maior mais base menor. Multiplica-se pela altura e divide o resultado por 2. O triângulo, existem várias fórmulas para poder calcular a área do triângulo. Vai depender da questão e vai depender da forma que esse triângulo seja apresentado. Triângulos quaisquer. Então, quando nós temos o valor da base e o valor da altura, multiplica base vezes altura e divide por 2. Dessa forma, encontraremos o resultado da área do triângulo. O triângulo retângulo, multiplica-se os catetos serão multiplicados, B vezes C, e o resultado é dividido por 2. A fórmula de Heron. A fórmula de Heron é uma maneira de calcular a área de um triângulo em relação às medidas de seus lados. Na fórmula, vocês estão vendo a letra P. Essa letra P significa semiperímetro. E como é que calcula o semiperímetro? Você vai somar as medidas dos lados e depois dividir por 2. Dessa forma, você encontrará o valor de P. Vai somar A mais B mais C e depois dividir por 2. Será o valor que irá substituir P na fórmula. Então, a área do triângulo, pela forma de Heron, é a raiz quadrada de P, que é o semiperímetro, que multiplica o semiperímetro de novo,
menos a medida de A, que também vai multiplicar o semiperímetro menos a medida de B, que também vai multiplicar o semiperímetro menos a medida de C. Efetuadas essas multiplicações, vocês irão calcular a raiz quadrada do número que resultará do produto dessas multiplicações. E por último, temos o triângulo equilátero. No triângulo equilátero, vocês podem observar essas letras L significam a medida do lado. Dentro do triângulo equilátero, formando um ângulo de 90 graus, temos o H, que significa a altura. Essa altura vai dividir esse lado em duas partes iguais. L sobre 2, que é a metade, e a outra L sobre 2, que é a metade. Então, para calcular a área do triângulo equilátero, vocês irão fazer a medida do lado ao quadrado, multiplicado por raiz de 3, e em seguida dividir esse valor por 4. Então, pessoal, essas são algumas fórmulas importantes. Agora, nós iremos praticar. Exemplo 1. Essa é uma questão que foi feita no vestibular da PUC do Rio em 2008. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia em média 7 pessoas, quantas pessoas haviam no festival? Então, analisando, temos aqui as opções para a gente marcar a resposta correta. Então, analisando, um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Então, entende-se que esse campo tem a forma retangular. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, a área é igual a base vezes altura. Então, iremos calcular primeiro a área. 45 vezes 240. Então, a área total desse campo é 10.800 metros quadrados. Sabendo disso, a questão nos diz que a cada 2 metros quadrados havia em média 7 pessoas. Então, aqui nós temos 10.800 metros quadrados, a área total. Vamos dividir por 2. Teremos 5.400 metros quadrados. Então, nesses 5.400 metros quadrados, cabem 7 pessoas cada metro quadrado. Multiplicando por 7, teremos 37.800 pessoas nesse festival. A alternativa correta seria a letra C. Continuando, um ciclista costuma dar 30 voltas completas por dia no quarteirão quadrado onde mora, cuja área é de 102.400 metros quadrados. Então, a distância que ele pedala por dia é de... Temos as alternativas. Primeiro, temos o valor da área. Substituindo o valor da área, vamos descobrir o valor do lado. Já temos a medida da área, então temos que descobrir quanto é que vale o lado desse quadrado. L é igual a raiz quadrada de 102.400. Então, o lado desse terreno é 320 metros. Sabendo disso, vamos ver qual que é o perímetro, a soma dos lados. 4 vezes 320, 1.280 metros é o perímetro. Então, quando esse ciclista dá uma volta,
ele percorre 1.280 metros. Mas a questão diz que o ciclista dá 30 voltas, então basta que multipliquemos 1.280 por 30. Então, a distância percorrida do nosso ciclista é 38.400 metros. E a alternativa correta é a alternativa C. Agora chegou a vez de vocês praticarem. Temos aqui 5 questões. Façam essas 5 questões no caderno e me mandem as fotos com as resoluções.